Olá pessoal, retornamos aí com a resolução dos nossos exercícios, partindo do exercício número 1. A logomarca de uma empresa é formada por um hexágono regular, um trapézio retângulo e um quadrado, como mostra a figura abaixo. Quanto mede o ângulo alfa indicado nessa figura? Pessoal, se essa figura aqui é um hexágono regular, então você pode calcular quanto vale o ângulo de cada ângulo, né? Você vai fazer n menos 2 vezes 180 dividido por n, né? A soma dos ângulos dividido pela quantidade deles. Então eu tenho o quê? 6 menos 2, tá? 180 dividido por 6, tá? Isso daqui vai dar, ó, 180 dividido por 6 é 30 vezes 4, que é 6 menos 2, vai dar 120 graus. Bom, então eu sei que esse ângulo aqui é 120 graus, né? Todos são 120. Beleza? Tá, o que acontece aqui? Esses dois são os mais importantes pra gente. É um quadrado aqui, né? Então você sabe que o ângulo aqui é 90 graus. Né? Como aqui é um ângulo raso, 120 você pode completar com 60, certo? Aqui eu tenho 90 e 90. E aí eu faço a pergunta para você, quanto que vale esse ângulo X, né? Olha o que acontece, 90 mais 90 mais 60, 90 mais 90 mais 60 mais X, 90 mais 90 mais 60 mais X, tem que dar 360 graus. Tá bom? Então, como é que vai ficar isso daqui, ó? Isso daqui vai ficar assim, 240 mais X é 360, tá? Então, X é 360 menos 240. X é 120 graus. Beleza? Então, aqui é 120 também, tá bom? Então, como é que vai ficar isso? 120 mais 120 é 240. 240 mais 90, vou ter 240 mais 90, dá 330 graus. A volta inteira, 330, né? Ó, porque 120 mais 120 mais 90. 330 mais alfa tem que dar 360. Logo, alfa tem que ser 30 graus. Beleza? Então assinala aqui, alfa 30 graus e beleza. Certo, pessoal? Seguindo para a próxima questão aqui, ó. 2. A figura seguinte é composta por dois quadrados e um triângulo equilátero. Como a gente sabe, aqui qual é o valor de alfa que ele pergunta? Esse daqui, né? Ó, como a gente sabe que um triângulo equilátero, ele é 180 graus, todo triângulo tem 180 graus, dividido por 3 dá 60. Então eu tenho aqui, ó, 90 aqui, né? 90 aqui, cada ângulo aqui, igualzinho que o triângulo, só que eu desenhei de outra forma aqui. Eu tenho 60, 90 e 90, tá bom? Então eu vou ter o quê? 90 mais 90, mais 60, mais esse ângulo alfa, tem que dar 360 graus. Beleza? Então quanto vai ficar isso aqui, ó? 180 mais 60 dá 240, mais alfa é 360. 360 menos 240 é igual a 120 graus. Beleza? Essa foi a questão de número 2. Questão de número 3. O chão à volta de uma piscina está pavimentado com mosaicos, todos iguais, como mostra a figura. O nome do polígono representado por cada um dos mosaicos da figura é... Pessoal, olha aqui, você tem figuras que compõem o mosaico, né? Então, essas figuras são polígonos côncavos, né? Percebe que é côncavo porque você pode ligar dois pontos dentro da figura e um ponto passa aqui por fora da figura, né? Mas quantos lados tem essa figura? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 lados. Apesar de ser uma figura côncava, ela continua sendo uma figura de 6 lados, portanto, um hexágono. Beleza? Essa é bem intuitiva, né? Bem tranquila de fazer. Questão 4. Na figura adiante, ABCD é um pentágono regular. A medida em graus do ângulo alfa é... Então, pentágono, figura de 5 lados, descrita aqui, todos os ângulos são iguais. Vamos começar encontrando qual o valor de cada ângulo, né? Então vamos lá. N menos 2 multiplicado por 180 dividido por N. Tá bom? Então eu tenho 5 menos 2, tá? Vezes 180 dividido por 3. Beleza? Ok? Então vamos ver quanto que eu vou... Você pode usar a calculadora se você quiser, tá?
Dividido por 3 não, perdão, dividido por 5, né? É o mesmo n aqui, tá bom? Se quiser usar a calculadora aí, ó. 3 vezes 180 dividido por 5, 108. Tá? Então, 108 graus cada ângulo tem, tá bom? Aí, você vai ter que usar um pouco da sua interpretação, tá? Porque, ó, presta bem atenção comigo aqui. Se esse cara aqui é 108, e você sabe que esses dois lados, tanto o BA quanto o BC são iguais, vou chamar de lados, L, são dois lados de mesma medida, então você sabe que esses ângulos aqui são iguais, não é? Esse aqui é o triângulo BAC, tá, galera? Então o ângulo C é igual ao ângulo A. Como você sabe que o triângulo tem que ter 180 graus, então você sabe que a soma de A mais C tem que ser 72, né? Como A é igual a C, então você tem que 2A igual a 72 e A vale 36, né? Então tem que ser 36, né, gente? Que é bem intuitivo, por quê? A soma dos três ângulos tem que dar 108. E esses dois ângulos da base são iguais, tá bom? Então se esse cara aqui é 36, quanto falta para chegar em 108, né? Isso aí você vai ter que fazer a continha aí. Ah, tenho 36. Quanto que demora quanto que falta para chegar em 108? 72. Beleza? Então, esse triângulo, como você bem sabe, é um triângulo isósceles. Ele tem os ângulos iguais aqui na base. Ó, 72, 72, tá bom? E aqui, alfa, tá? Então, o que eu tenho? Alfa mais 144 é igual a 180. Beleza? Então, alfa é igual a 180 menos 144, alfa é 36. Alternativa C. Beleza, pessoal? Espero que você tenha entendido aí, né? Questão de número 5. Ok? Quanto mede o ângulo externo de um polígono regular de 30 lados? Né? Pessoal, essa daqui, basta você pensar um pouquinho aí na formulinha, né? O ângulo externo de um polígono regular de 30 lados. Então, não precisa desenhar o polígono de 30 lados, mas você precisa, por exemplo, né, saber quanto que vai estar medindo esse ângulo aqui, né? Que ele quer saber. Se o polígono tem 30 lados, é 30 menos 2 vezes 180 dividido por 30. Tá bom? O que dá 28, né? 30 menos 2 é 28, vezes 6. Tá bom? 28 vezes 6 vai dar 168. Beleza? Tá, pessoal, se aqui é 168, então significa que para chegar em 180, eu tenho que ter o ângulo externo aqui, que eu estou pintando de caneta aqui, de 12. Certo? Ok? Continuando aqui, questão de número 6. Determine o número de diagonais de um polígono cuja soma dos ângulos internos é 3.600 graus, né? Então vamos lá, ó. Vou pegar até uma folha rascunho aqui, tá bom? Ele quer saber o número de diagonais do polígono cuja soma dos ângulos internos é 3.600 graus. Primeira coisa, saber quantos lados tem esse polígono, tá bom? Soma dos lados, como você sabe, né, é n menos 2 vezes 180. Isso daqui vai me dar o n. No caso, o n é a soma dos lados, tá certo? Então eu passo para lá dividindo, n menos 2 é 3.600 dividido por 180, tá bom? Então n menos 2 é igual a 20 e n igual a 22. Certo? Beleza. Se o n é igual a 22 aqui, agora fica fácil calcular quantas são as diagonais, né? Porque a pergunta determina o número de diagonais. As diagonais são n menos 3, tá? Vezes n dividido por 2. Então eu tenho 22 menos 3, tá? Vezes 22 dividido por 2. Beleza? Você vai ter aqui, ó, 19 vezes 11, né? Porque 22 menos 3 dá 19. 22 dividido por 2 dá 11. Então eu tenho 19 vezes 11, tá? Que dá 209 diagonais. Bom? Perfeito?
Essa é a questão 6, hein? Questão de número 7. O ângulo interno de um polígono regular tem medida igual a 1/3 da medida de um ângulo raso. Qual é esse polígono? Pessoal, ó, ângulo interno de polígono regular é 1/3 da medida de um ângulo raso. Ângulo raso é 180 graus, tá? 1/3 de 180 é 60. Qual que é o polígono que tem um ângulo interno de 60 sendo regular? A gente já sabe que é o triângulo, né? Mas você pode fazer a conta, ó. N menos 2 vezes 180 dividido por N, né? E que tem que dar 60. Certo? Então você passa o N multiplicando, faz a distributiva aqui. 180N menos 360 igual a 60N. Certo? Jogo para cá o 360 e para cá o 60. 180N menos 60N é igual a 360. Ou seja, 120N igual a 360. N é 360 dividido por 120. Eu tenho 3. Certo? Então, tem que ser 3 lados, tem que ser um triângulo, né? Isso a gente já poderia ter previsto aí antes de fazer a conta. Mas tá bom. Ok, fizemos para comprovar, tá? Questão de número 8. Calcule as medidas dos ângulos dos polígonos abaixo. Pessoal, esse é um polígono, é um triângulo, né? Que, tendo 3 lados, ele tem 180 graus, certo? Então, beleza, toda figura que tiver 3 lados vai ter 180 graus, como toda figura que tiver 4 lados, 360. Então, vamos somar esses ângulos aqui, ó. Muito fácil isso. X mais x menos 10 mais 20, tá bom? É igual a 180, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 2x mais 10 igual a 180, tá? Então, 2x é igual a 170. X é igual a 170 dividido por 2, ok? 85, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui, tá? Ó, tem uma figura de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, né? É um hexágono, você já sabe que ele não é regular, tá? Mas não deixa de ser um hexágono, tá bom? Então, o hexágono aí, quando você fizer a conta, você vai ter n menos 2 vezes 180 graus. 6 menos 2 multiplicado por 180 é 720. Tá? 720 graus a soma toda. Aí o que acontece? Ó, esse cara vai embora, esse cara vai embora, porque você já sabe que é 90 e 90. Então é o seguinte, 720 menos 180, ok? Vai ficar 540. Beleza? 720 menos 180 é 540. Então a soma desses 4 ângulos aqui tem que dar 540. Vamos lá? 5x mais 4x mais 4x mais 15x é 18x, igual a 540. X é 540 dividido por 18, tá? Então x vai valer 30 graus. Tá? Já terminou o valor de x com uma razoável facilidade. Beleza? Seguindo aqui, questão de número 9. Quantos lados tem um polígono em que o número de diagonais é o triplo do número de lados? Então, ó, diagonais, lados. Vamos escrever isso, tá? Como é que eu calculo o número de diagonais? É n menos 3 vezes n dividido por 2, não é? Como é que eu calculo o número de lados? Aqui o n significa lados, tá, pessoal? Então, o número de lados é n. Tá falando que o número de lados é 3 vezes maior do que o número de diagonais, certo? Ó, quantos lados tem um polígono em que o número de diagonais... o número de diagonais é o triplo do número de lados. Então, esses diagonais aqui são 3 vezes maior. Então, para ter uma igualdade, eu tenho que multiplicar por 3. Agora tem uma igualdade. Beleza? Então, vamos fazer aqui, ó. Vou fazer o seguinte. N menos 3 vezes n. Passou 2 multiplicando, 6n. Faz uma distributiva aqui. Vai dar n ao quadrado menos 3n igual a 6n. Certo? N vezes n ao quadrado. N menos 3 menos 3n. Então, eu tenho n ao quadrado menos 3n menos 6n igual a 0. N ao quadrado menos 9n. Tá bom? Então, o que eu tenho aqui? O n. Se eu fazer a equação aqui, né? Não precisa resolver, não é o nosso foco resolver a equação de segundo grau aqui. Mas as soluções são 9, 0 e 9.
Como você sabe, um polígono não pode ter 0 lados, né? Então, só fica 9 como solução da nossa equação. Beleza até aqui? 10. No polígono, cada vértice é a extremidade de 9 diagonais. Que polígono é esse? Pessoal, quando você tem, por exemplo, um quadrado, ele é a extremidade de apenas uma diagonal. Tá vendo? Ó? Só sai uma diagonal dele, né? Se eu tiver um pentágono, cada vértice dele sai 2 diagonais, né? Você pode perceber, ó, sai 2 e só 2, certo? Diagonais. Então o que acontece aqui? Se eu fizer n menos 3 igual ao número de diagonais que vai sair, certo? Porque ó, as diagonais que saem, elas são o número de lados, certo? O número de lados menos 3. Porque o polígono, ele não vai se ligar na aresta, nos pontos vizinhos, que são aresta e ele mesmo. Então tem que ser n menos 3. Então se você fizer n menos 3 igual a 9, você já vai descobrir que o número de... no polígono, cada vértice 9 diagonais. Que polígono é esse? Então qual que é o polígono que você tem? É um polígono de 12 lados, né? Pensei que ele queria calcular essa diagonal. Não, a quantidade de soma dos ângulos, alguma coisa assim. Mas não, nesse caso, basicamente é só você falar o número de lados, tá bom? Que polígono é esse? É um polígono de 12 lados, tá? É regular? Não precisa saber se é regular ou se não é. Ele tem que ser convexo, né? Então ele é convexo e ele tem 12 lados. As informações que você pode acrescentar aqui é um polígono convexo, tá? De 12 lados. Ok? Espero que tenham entendido, pessoal. Espero que tenha ficado claro para você. E aguardo vocês lá no questionário, hein? Até a próxima.